Amém. Glória a Deus. Estamos aí de volta. Para a glória do Senhor, eu creio que agora vai dar certo. Amém? Oh, glória, aleluia. Aleluia. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Para a glória do Senhor. Amém? Missionário Célia, agora vamos ver se já está por aí. Paz do Senhor, missionário, amém? Agora vê se você consegue conectar aí, tá bom? Eu convidei você, aí você aceita o convite, aí você já vai estar participando com a gente. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Pode estar iniciando a transmissão, pastora. Amém. Missionária, amém? Glória. Missionária Célia, você está online aí? Glória a Deus. Santo é, papai. Dá um oi aí, você está online aí. Ai, entrei. Oh, glória. Entrei. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Entrei. Meu Deus, glória a Deus. Dá glória a povo, entrando. Oh, glória. Eita, Jesus de Nazaré. A benção de pastor é grande. Oh, glória. Eu creio em nome de Jesus. Glória a Deus. O som tá bom aí? Tá. Tá bom aí. O pessoal tá ouvindo também. Tá bom o som aí, né? Glória a Deus. Amém. Deus é fiel. Sim. Glória a Deus. Pode falar, Amém. missionário. Tá na aí. Tá convidando o Amém. pessoal para entrar. Amém. Está convidando o pessoal, né? Para a glória do Senhor. O pessoal está entrando novamente para a glória de Deus. Estávamos falando sobre Abraão, oh glória, nosso pai da fé, né? É isso aí. Glória a Deus. Tá normal aí? Tá tudo certinho? Tá Tá tudo tudo... legal aqui. Ah, então tá bom. As pessoas também que estão assistindo, se tiver bom o som, dá um joinha ou fala aí, tá bom o som, tá ouvindo bem, tá, gente? Vai ajudando a gente aí. É tudo reaprendendo, né, pastor? Tô devagarzinho, ainda chega lá, né? Pois é, Essa a nova gente está reaprendendo. A gente está reaprendendo. Estamos muito felizes por estar aqui. era Tá cortando assim o senhor falando. Mas o pessoal tá falando que o som tá bom. O povo tá falando que o amém, som tá glória a bom. Deus. Amém. Agora vamos ouvir aí o que Deus tem para nós, né? Ô glória. Amém, Deixa gente. Deus usar minha Amém, amém, amém. Pai Senhor, pastor Rogério, Pai Senhor, a pastora Helena, ao seu filho que tá aí, aos obreiros da sua igreja que deve estar online também assistindo essa live. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz. Eu falo assim que participar de live de amigos para mim é uma honra, viu? É uma honra da Aleluia. parte do Senhor, né? E eu achei interessante, pastor, o estudo que o senhor está dando sobre Abraão. E no primeiro instante que o senhor disse assim, que o senhor estava fazendo esse estudo, eu basicamente eu ajuntei assim, né, a algo que estava ardendo no meu coração, que é sobre a fé, né? Sobre a fé. Eu falo que Abraão foi conhecido como o pai da fé, né? Um homem É que verdade. viveu toda a sua vida, mesmo assim algumas atitudes que ele tomou, que a gente vê o defalque dele, né? Mas um homem que ele venceu por causa da fé, por causa da fé. Eu vi o seu filho lendo aí Gênesis capítulo 12, e foi isso aí que testificou para o começo daquilo que Deus tem colocado no meu coração, sobre a fé. Eu falo que Abraão
ele tem como se fosse uma, um alinhamento e é fé. É fé. O homem que tinha fé. Que a Bíblia fala assim em Hebreus que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fato daquilo que não se vê, né? É a fé. E a gente não vive pela vista, pastor, a gente vive pela fé. É isso que eu falo que é interessante que Deus tem tratado conosco. Deus colocou essa palavra no meu coração quando o Senhor disse que o Senhor estava dando ensinamentos sobre Abraão, sobre o capítulo 12, que o seu filho leu bem no começo. Eu entrei, peguei ele lendo, falei, Deus, e agora, né? E agora, Jesus? O pastor já falou tudo, 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 tudo. Mas, na verdade, eu acho bonito, pastor, porque, assim, a história de Abraão começa com uma decisão, né? Eu até falo assim que a gente precisa entender que aquele que não suporta o processo, ele não tem como ele viver o propósito, né? Então a gente precisa entender isso. A obediência. É bem isso a verdade. A obediência. E o que a Bíblia começa a relatar? Primeiro a Bíblia começa a relatar que o Senhor vem para ele e vem trazendo para ele uma das, talvez, das mais difíceis decisões que ele precisaria tomar para viver o que Deus tinha, né, pastor Rogério? Para viver o que Deus tinha na vida dele. Então eu aprendo assim, eu aprendo assim, para viver o propósito de Deus, não é só a gente receber uma promessa, mas entendê-la e obedecer, porque eu falo assim, ó, tem a promessa, mas sem a obediência não existe um propósito acima daquela promessa. Então, e não é fácil, não é fácil. As pessoas falam, Célia, é fácil. Não é fácil, porque, na verdade, a obediência vai totalmente de encontro com aquela linhagem que a gente já vem, que a gente acha que tem que ser do nosso jeito, né? Que as coisas têm que acontecer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. E a gente é contrariado, a gente é desafiado a isso. E aí eu vejo aqui uns pontos, eu achei bonito até o senhor falar, eu achei bonito os pontos, eu até marquei isso aqui, que diz assim, ó, que quando o Senhor diz para ele assim, ó, Abraão, sai da terra, sai da parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, é uma fé, porque não tinha sido revelado ainda a ele aonde a terra que ele iria. É como se ele fechasse os olhos e deixasse Deus o conduzir, pastor Rogério, né? Fé, obediência, obediência. Então, o que ele faz? Ele, na verdade, sem nenhuma dúvida, ele podia fazer uma escolha assim, ó, para que eu preciso sair do meio da parentela? Para que eu preciso deixar a casa do meu pai para me viver o que Deus tem? Só que Deus, ele é tão maravilhoso, tão lindo que Deus, além de falar para ele, dar o direito da escolha, Deus sugere, se ele escolher a melhor parte, o que ele viveria. Porque fala assim, ó, o Senhor diz para ele, sai da tua terra, tipo, corta o cordão umbilical. A palavra vem essa, né? Corta, se você cortar o cordão umbilical da sua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar, o que vai acontecer? Deixa eu arrumar aqui, peraí. O que vai acontecer? Aí diz assim no capítulo 2, de ti farei uma grande nação. Olha o que Deus promete para ele. Se você sair da casa, no meio da tua terra, se você sair da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e ir para uma terra que eu vou te mostrar, se você for obediente ao chamado, olha que lindo isso aqui. Ele diz assim, ó, eu farei de você uma grande nação, também eu te abençoarei, olha que lindo, e engrandecerei o teu nome. É como se Deus estivesse assim, ó, é como se Deus estivesse falando assim, pastor Rogério, para ele, ó, se você aceitar o chamado e obedecer, eu tenho 3 coisas que eu vou dizer para você o que vai acontecer com essa tua obediência. A verdade é que eu vou fazer você uma grande nação, eu vou te abençoar e eu vou engrandecer o teu nome. Às vezes a gente olha, Deus pede algumas coisas pra gente que, na verdade, é um corte, é uma decisão que precisa ser tomada,
mas que para viver algo que Deus tem, é preciso renúncia. É preciso renúncia. Eu falo assim, Deus, ele projeta coisas pra gente, mas a gente precisa entender que dentro dessas promessas também Deus haverá de pedir para nós algumas decisões. Deus podia ter dito assim, ó, se você não quiser, isso é problema teu. Eu tô dizendo que se você fazer o que eu tô te dizendo, eu vou te fazer 3 coisas básicas. Eu serei contigo, a primeira coisa, eu serei contigo, você vai ser uma bênção. E eu vou te Aleluia. engrandecer o teu nome. Deus está falando aqui que ele não seria um nome normal. Você vê quantos anos que essa Bíblia foi feita, quantos séculos se passaram, e a gente olha para esse homem e ele ainda nos traz umas lições. O nome dele é engrandecido há 2000 e para lá para frente de anos. Então eu vejo, olha como Deus, ele é fiel. Só que aí, pastor, eu fico imaginando o seguinte. Deus tinha um projeto com ele. Claro que Deus tinha. E a hora que Deus deu ali para ele, o central da divisão das águas era ele sair do lugar. Era ele sair dali. Todo mundo sabe da história dele. E o Senhor foi muito perfeito quando o Senhor começou a falar sobre isso aí do capítulo 12. E a gente percebe que a família, ele estava no meio de um povo muito idólatra, um povo muito que Deus precisava só ele ser adorado naquele exato momento. Então, o que Deus tinha para ele era para ele. E muito sábio nas suas palavras, quando o Senhor diz que quando Deus mandou ele sair, ele escolheu levar alguém, né? Ele escolheu levar alguém que era o seu sobrinho. Na verdade, eu acredito que talvez ele podia dizer assim, ó, eu vou levar meu sobrinho porque eu não quero ir sozinho, né? A gente é assim, você vê que a gente vai fazer uma visita e é até interessante. Alguém liga e fala assim, ó, faz uma oração. Agora não é muita época de visita, mas a gente vai fazer visita. Se a gente nunca vai sozinho, porque a gente sempre quer levar alguém, né, pastor? A gente sempre quer levar alguém para orar com a gente. Vambora. Isso é bom, é agradável. Mas o que acontece? Às vezes, é como Geazi, né? A mulher falou assim, ó, vai lá. E o profeta mandou Geazi, mas o que Deus tinha que fazer na vida do profeta era do profeta, não era na vida de Geazi. Só que a gente percebe o que aqui? Várias lições disso. Porque na mesma posição que ele sai, agora ele sai levando o seu sobrinho e a sua mulher. E a gente vê quantas coisas que foi acontecendo, pastor. Quantas coisas. No capítulo 3 a gente vê isso. Que a Bíblia diz assim, que eles estão caminhando junto. E de repente, olha que confiança, que fé que Abraão tinha. Eu olho só para ele. Eu vou olhar só, vou focar para ele hoje. Como o senhor está falando muito sobre Abraão, e a gente vai focar sobre a fé dele. Mas olha, pastor, que interessante isso aqui. No capítulo 13. O que está acontecendo? Abraão observa e ele vê o espaço enorme que se tem. Aí o que Abraão faz? A Bíblia diz assim que Abraão dá o direito para Ló escolher uma direita ou a esquerda. E eu falo assim, ó, quando eu dou o direito para alguém escolher a primeira parte, automaticamente eu fico com o restante, não é? Fico com o restante. É verdade. Eu fico com o restante. Mas a confiança de Abraão era tão grande que era como se ele dissesse assim, ó, eu sei quem está comigo. E até a terra estéril que for eu que pisar, eu sei que o nome do Senhor será engrandecido. Era uma fé, que é um estudo tremendo que o Senhor está abordando. Tremendo. Porque a confiança dele era, eu não preciso pegar um lugar grande para me engrandecer mais. Se Deus é comigo, eu posso pegar um ambiente desfavorável, Deus ser comigo e aquilo se tornar abençoador. Aí o que Abraão? Olha que gente, eu preciso falar isso nessa live. Eu preciso falar isso. Deus está na verdade, nos dando a direção de nós usarmos a fé nesse momento que nós estamos enfrentando. A gente não pode perder essa arma, que é invisível, mas é muito real, pastor Rogério. A fé. A fé. Muitas coisas acontecendo. Muita gente focando no desemprego. Muita gente com medo de perder comércios. Aí o que a gente vem? Contrariando o mundo com a palavra, a fé. É a fé. Mas Célia, tá indo de mal a pior. Não.
A fé nos garante, nos impulsiona a viver através dela. A fé. É a fé. O que está acontecendo aqui? Abraão olha e fala assim, ó, escolhe a parte que você quiser. Ele dá o direito para Ló escolher o melhor lugar. Porque ele sabia quem era com ele. Ele sabia que Deus era com ele. Abraão não viveu, o Senhor falou isso, eu vou repetir aqui. Abraão não viveu a promessa porque ele era bom. Abraão viveu a promessa porque Deus disse, se tu sair da terra, da parentela, do meio da casa dos teus pais, me obedecer, fechar os olhos e deixar eu te conduzir, tu vai ser engrandecido, tu vai ser abençoado. Escute isso, querido. Olha, pastor Rogério, que bonito. Aí o que acontece? A gente sabe a história de Ló. Eu não quero abordar Ló, eu quero ficar com Abraão. Eu quero ficar café. Olha isso aqui. Ele escolhe uma parte, pastor. Na verdade, ele não escolhe, ele fica com o que a Ló não queria. Ló disse, eu quero essa parte. E o que a gente vê aqui? Olha que interessante. Foi a parte que ficou a ele, foi a parte que Deus abençoou. E eu quero tratar essa live com algumas pessoas que talvez estão dizendo assim, olha, irmã Célia, eu estou vivendo com o resto que deixaram para mim. Talvez um cerco de patrimônios e ficou só um pequeno terreno para mim. Irmã Célia, eu estou vivendo com o resto daquilo que me deixaram. Deus está dizendo, você não entendeu ainda que se você tiver com a visão fechada e deixar Deus te conduzir, Deus está dizendo, eu te engrandecerei. Eu te abençoarei. Isso aqui não é eu falando, isso aqui não é pastor Rogério. Isso aqui é a Bíblia, gente, a Bíblia. Só que aí, olha só que interessante. Entra uma discussão entre os dois. Começa. E aí eles falam assim, ó, tá bom, fica com essa parte e ali eu passo pro capítulo 15. Eu vou correr aqui, tá? Porque eu quero chegar no final, onde Deus tem que tratar conosco. Aí a gente observa isso aqui, que eles começam a caminhar junto, mas precisaria de Deus mostrar que talvez as escolhas visíveis das pessoas não seria a escolha que a fé tem pra gente. É isso que eu queria chegar nesse ponto. A gente é muito condicionado a viver pela vista, pastor. Pela vista. É verdade. Eu falo assim, os maiores desafios da gente não é aquilo que a gente vê. Porque o que a gente vê é fácil lidar. É fácil lidar. Mas a fé vem para contrariar e nos confrontar aquilo que a gente não vê. Mas a gente tem certeza que Deus está no controle. A gente não vê, mas tem a certeza que Deus está no controle. Olha isso aqui. No capítulo de número 15. Olha isso aqui, pastor, que legal. Deus faz uma promessa para ele. Primeiro Deus anima ele, porque eu acredito que ele estava meio desanimadinho. Igual a gente está vendo algumas pessoas, pastor Rogério, eu disse isso esses dias, que as pessoas estão meio desanimadas. Até para assistir a live o povo está meio desanimado, sabia? Eu não sei se só está acontecendo isso. Mas a gente está vendo muita gente falar, a gente fala assim, ó, vai ter uma live. Ai, uma live. O povo está meio desanimado. Aí Deus conhece a necessidade do povo. Aí o que Deus faz? Além, a Bíblia diz que no capítulo 15, Deus traz um ânimo para Abraão, Deus quer animar Abraão, Deus vem com uma promessa para ele. Deus fez com uma promessa. Com a promessa que Deus faz. Olha que coisa linda. Deus diz assim para ele, olha, não tenhas medo. Deus fala assim, Abraão, não tenha medo. Eu sou o teu escudo. Deus está dizendo, ó, calma que eu tô na sua frente. Eu preciso falar isso. Gente, a gente não está passando por tudo isso sozinho. Você não está passando por tudo isso sozinho. Líderes, vocês não estão passando por isso sozinho. Marcelo, eu estou me sentindo só. Nós não estamos só. Nós temos um Deus. Nós temos um Deus que zela pela sua promessa. Nós temos um Deus que zela
que zela pela sua promessa. Nós estamos caminhando debaixo dessa promessa. Descansa, povo, descansa. Descansa o teu coração. O que acontece aqui? No capítulo 15. Deus vê todo o acontecimento. Aí diz para ele, não tenhas medo. Porque eu sou o teu escudo. Deus está dizendo, ó, você não vai precisar, na verdade, temer nada. Porque eu sou contigo e ponto. Você tem a mim. É o que Deus quer dizer. Você tem a mim. Eu sou o teu escudo, o teu galardão. Será sobremodo grande. Tá. Deus diz para ele assim, ó, é o seguinte. Ele começa a questionar. Olha, Senhor, que me havia de dar se eu continuo seus filhos, o herdeiro da minha casa, da maçã de Eliezer? Ele queria o herdeiro. Aí Deus fala para ele, ó, é o seguinte, eu te darei um filho. Deus faz uma promessa, Deus promete um filho para ele. Olha isso aqui. Só que a gente percebe no capítulo 16 que, a verdade, essa ideia de ter filhos no capítulo 16 não foi de Abraão, o pai da fé. Só que a gente aprende que ele concorda com a ideia. Ele concorda com a ideia. Então, o que eu quero dizer aqui? Gente, a gente precisa entender isso. Ele não é o autor da ideia, mas ele compartilha a ideia. Então, o que acontece? Ele também tem cúmplice. Ele também tem cúmplice. Escuta isso aqui. A gente percebe no capítulo 16 o que acontece aqui. A mulher dele, que é a Sarai, que é a Sara, conhecida, ela percebe que estava muito tempo. Ela precisava dar um jeitinho brasileiro, pastor. Ela precisava. E eu aprendo o seguinte. Eu aprendi algo com Deus muito sério quando eu estava grávida. Quando alguém diz para mim assim, Célia, para que uma criança gere dentro de um ventre, o ventre precisa estar sadio e trabalhado para sustentar a formação da criança e que a criança nasça, que não aconteça um aborto. Então, escute. Eu falo o tempo nos prepara para algo grandioso da parte de Deus. Grandioso. Aleluia. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender e não sair, na verdade, do tempo de Deus. Não aborte o que Deus está ainda formando em você. Eu preciso falar isso nessa live. É a oportunidade que Deus está me dando para isso. Não aborte ao tempo. Essa promessa, esse algo que Deus diz que vai acontecer, Marcela, está passando tempo. Não está passando tempo para Deus, não está. Deus está trabalhando no útero para formar a bênção. E no tempo certo a bênção vai nascer, povo. Aguenta! Aguenta, aguenta, aguenta. Olha isso aqui. O que acontece? Ela elabora um plano. E o plano dela, pastor, é o quê? Eu quero ser mãe. No capítulo 15, Deus acabou de fazer uma promessa para ele. Ele não foi cúmplice, mas ele compartilhou. Ele compartilhou. E na verdade, todo mundo sabe, eu até marquei isso aqui, que o que trouxe para essa família foi decepcionante, gerou tensão familiar, gerou uma confusão, porque dentro daquela casa, agora o que era legal, começou a entrar em discórdia. E aí Deus me deu uma revelação dentro disso. Deus diz para mim, Célia, eu quero ter uma bênção a ser gerada ao ventre que está sendo trabalhado. Mas nessa noite Deus precisa, e eu preciso falar isso, tem pessoas nessa live, que está entrando nessa live, ou que vai chegar ao coração de alguém, que vai ouvir e vai ser impactado por tudo que Deus tem falado através da vida do pastor Rogério, e depois finalizando através da minha vida. Escuta isso aqui. Deus está entrando nos lares, e aquilo que está sendo decepcionante, aquilo que está gerando tensão familiar, Deus vai entrar com a cura. Deus vai entrar com a cura. Deus vai entrar com a cura. Agora, olha isso. Se a infertilidade era maldição,
no capítulo 16, ela confessa dizendo assim, ó, o Senhor me tem impedido de gerar. Então não era uma maldição, era o próprio Deus preparando eles. Mas eles quiseram apressar o negócio. Eu digo assim, ó, obreiro que é levado ao altar apressado, apodrece. Pregador que é levado aos altares sem ser projetado, sem ser preparado, aborta. A gente precisa entender. Tem gente que a gente olha e fala assim, isso não aguenta. Na verdade, o que acontece? Eles não aguentam a pressão. E eu falo, quem não suporta o processo, não vive o propósito, pastor Rogério. É por isso que a gente está vendo muita gente frustrada. Gente que outrora estava servindo a Deus, de repente não quer mais saber de Deus, vai para o mundo do espiritismo, volta para trás sem nenhum ressentimento. E a gente fala, mas peraí, o que está acontecendo? Não suportou o processo. Mas em nome de Jesus, quem vai entrar nessa live hoje vai suportar o processo. Vai suportar o processo, mas também com a garantia vai viver o propósito. Aleluia! Vai viver o propósito. Só que o que acontece aqui? Agora ela diz assim, não, e a Bíblia diz assim que agora ela olha a Agar e ela toma a decisão. Tá, ela tomou a decisão. Só que olha isso aqui, a gente sabe o processo todo que trouxe ao país aí que está até hoje em guerra por causa dessa situação. Isso aconteceu e vem acontecendo há muito tempo. Muita coisa, eu preciso falar isso. Você que está no relacionamento, não apressa o negócio, porque tudo que é forçado não vai prestar. Eu preciso falar isso. É verdade. Tudo que vai sendo pulsionado, que vai sendo, na verdade, forçado, não vai prestar no final. Calma. Deus está falando para algumas pessoas. Calma. Na verdade, escuta isso aqui. Não força. Hashtag não força, povo. Vai devagar. Aguarde. Marcelo, eu quero chegar. Eu quero viver. Marcelo, eu quero ser um pregador. Eu quero ser... Calma. Deus está te formando. Deus está te formando. Quando Deus pegar e soprar você, todo mundo vai dizer, onde é que estava? Onde é que estava aquela igreja do pastor Rogério? Ah, ela tá ali na Avenida Brasil, na Decidida da padaria ali. Nossa, a gente está passando por uma formação, pastor Rogério. Onde que estava esse obreiro? Eu nunca vi. Não, esse obreiro, ele estava sendo preparado por Deus. Irmão, eu preciso falar mais uma vez isso. Suporta o processo. Suporta o processo. Aleluia! Suporta o processo. Você vai suportar, vai vencer e vai viver o propósito. Olha aqui, tá? 16, passei. O pastor vai, irmãos, ele vai dar um estudo maravilhoso. Você entra aí para compartilhar. Eu quero dar só uma pinceladinha para você ficar com vontade de entrar mais vezes, tá bom? Olha isso aqui. Pastor, só que olha isso aqui. A gente percebe agora algo especial, tremendo. E eu falo sobre isso e eu finalizo. O que acontece agora no capítulo 22? Olha só. O que acontece no capítulo 22? Algo inexplicável e eu preciso falar sobre isso aqui. Eu preciso falar. A Bíblia diz assim que agora Isaac já nasceu. Né? Isaac já nasceu, pastor Rogério, no capítulo 22. Isaac já é um homenzinho. Bonitinho, a promessa se concretiza. Oh, glória, Deus falou, Deus cumpriu. Deus cumpriu. Porque Deus fala, Deus cumpre. Deus fala e Deus cumpre. No capítulo 22, a gente percebe aqui uma coisa extraordinária sobre a fé. Olha isso. O que acontece? Deus agora vem e faz um teste com ele. Deus fala, deixa eu ver se ele é isso aí tudinho aí que eu tô vendo. Vamos testar. Já que ele tá no processo, bora lá. Escuta isso aqui. Escuta isso aqui. O que acontece aqui? A Bíblia diz assim que então Deus vem e diz assim para ele, ó. Deus chama ele pelo nome. Deus chama ele pelo nome. Deus diz assim, ó. Abraão, e ele responde, eis-me aqui.
Ele se coloca assim, ó. Tô aqui, eis-me aqui. Quando ele está dizendo Aleluia. eis-me aqui, ele está colocando na posição de dizer o quê? Tô pronto para aquilo que o Senhor tem para mim. É um homem de fé. É um homem de fé. Ele nunca vai imaginar que Deus o chamou só para aquilo que é bom para ele, mas talvez para contrariá-lo. Porque quem tem fé, também as coisas, contrariações, na verdade, os imprevistos acontecem também para quem tem fé. Acontece ou não acontece, pastor? Você Acontece. acontece. Como acontece? As pessoas acham assim, ó, não, irmã, sério, tá acontecendo isso comigo é porque eu não tenho fé. Não. Os imprevistos acontecem também no caminho de pessoas que têm fé. Tem gente que tem fé, mas vai fazer uma rotina de médico e o médico fala assim, ó, descobri que você tá com câncer. Eu não tinha fé? Claro que você tem. É como eu disse, a fé não vai nos privar de acontecer as coisas, mas a fé nos dá garantia que do jeito que tá não vai ficar. Capítulo 22. Aleluia. Deus fala assim, Abraão, Abraão, ele fala, eis-me aqui. Aí Deus acrescenta, toma teu filho, aquele lá, o Isaac, aquele que eu prometi, que você ficou esperando tanto tempo por ele, aquele que você, na verdade, ficou aguardando, você não via a hora de gerar, e eu fiz tudo isso, o da promessa, isso aí, Olha só, pega o teu filho, a quem tu amas, vai à terra de Moriá e oferece sacrifício sobre um dos montes que eu te mostrarei. Eu marquei isso aqui para me não esquecer. É interessante como Deus quer mostrar pra gente que ele era capaz de Abraão era capaz de dar a Deus aquilo que ele esperou a viver. Era como se Deus falasse, olha, pastor Rogério, que legal. Era como se Deus dissesse assim, ó, eu quero ver se a promessa ele zela com mais amor do que aquele que deu a ele a promessa. Então, o que acontece? Olha que lindo. Nada pode ser muito maior nosso amor para com Deus. Nada pode ficar no lugar de Deus. Nada pode ficar no lugar de Deus. Tudo aquilo que fica no lugar de Deus vira idolatria. E a gente sabe que Deus não gosta. Só que o que acontece aqui? Deus fala para ele. E eu marquei. A fé desse homem era algo impressionante. Porque a gente percebe aqui, ó, no versículo de número 9, primeiro no versículo de número 7, Isaac disse assim a Abraão, ele está indo o caminho, ele diz assim, meu pai, respondeu, eis-me aqui. Ele pergunta assim, olha que interessante isso aqui. Eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro? É uma questão de pergunta. É uma pergunta que Isaac faz. Ele faz uma pergunta para o pai. Só que a fé desse homem era algo interessante. Porque a gente percebe nos versículos antes que ele diz assim ao moço, olha, ficai aqui, eu e o moço subiremos, adoraremos e voltaremos. Fé. Gente, escuta. Quem tem fé, adora não pelo que Deus pode fazer. Quem vive implantado dentro de si a fé. Quem vive pela fé adora a Deus não por o que ele pode fazer, sendo que ele vai e ele faz porque ele é Deus. Mas quem tem fé adora aquele que é dono e nos fez a promessa. Deus está dizendo para pessoas aqui, é necessário a gente entender que tem coisas que Deus pede para nós como escolha, que nos dá o direito de viver o que Deus tem. Gente, nós estamos vivendo um tempo de muita coisa boa. Irmã Célia, não tá não, só tá notícia ruim. Não. É nesse exato momento que nós precisamos viver pela fé. E olha só, pastor, eu vou acabar de verdade. Eu vou acabar de verdade agora, tá bom? Não vou ficar... eu vou acabar, agora eu vou acabar. Agora eu vou acabar, Rogério. Só que olha isso aqui. Ele diz assim, eu e o moço iremos, adoraremos, voltaremos. No capítulo 22, versículo 9, eles chegam no lugar, olha que lindo, que Deus havia designado, e ali ele edificou Abraão um altar, ele põe a lenha,
A minha Bíblia diz assim, ó, ele amarrou o seu filho, deitou ele no altar, em cima em cima da lenha. E aqui eu fiquei assim, meu Deus, espera aí. O que a gente vê como altar? Aquilo que a gente só tira, né? A gente vê o altar como um lugar que só a gente tira. Mas eu vejo aqui uma coisa extraordinária para quem quer viver através da fé. Gente, esse menino Isaac não era uma criança bebê de 2 meses que não tinha direito de querer escolha. Não. Ele entende que o propósito da vida dele, isso aqui é muito forte, o propósito da vida dele, que o pai tinha esperado e Deus tinha cumprido, ele também precisaria escolher viver o propósito de Deus. Ele também precisaria. Quando ele vai para o altar, ele vai com as mãos amarradas. Ele deixa ser deitado ao altar, sem questionamento, sem porquê. Sem porquê. E Deus falou tremendamente comigo. Deus disse para mim, Célia, o povo precisa voltar de volta ao altar, simbolizando as mãos amarradas, sendo levado ao altar sem porquê. Nós conhecemos altares só para tirar o que a gente precisa. Mas Deus vem com uma lição para nós aqui. Quem tem fé, se põe no altar, sem questionamento, sem os porquê. Eu preciso falar isso. Eu preciso falar isso. Olha aqui, pastor, olha que assunto maravilhoso que o senhor está abordando. Que assunto maravilhoso que o senhor está abordando para os nossos dias de hoje. Quanta gente que não tem mais isso. Quantas pessoas que estão não se pondo no altar, mas olhando o altar como se fosse para tirar alguma coisa. A gente olha para o altar desejando fogo, a gente olha para o altar desejando tanta coisa. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas Deus está dizendo assim, para nós, nessa lição, que Isaac permitiu ser amarrado e ser levado ao altar, sem saber o que poderia acontecer. Mas ele se deixou. Gente, a gente precisa voltar ao altar. É necessário. É necessário voltarmos ao altar. O que está dizendo isso? É necessário a gente se render de verdade. Gente, de verdade. Naquilo que a gente foi chamado. A gente precisa deixar aquela vontade, às vezes, nossa, que não tem intuito nenhum para o reino. A gente precisa voltar ao altar rendido. Tem um louvor muito bonito que me fala a memória, que fala sobre isso. Que fala assim, rendido eu estou. Render-se a Deus. A gente quase não ouve falar mais isso, pastor. A gente quase não ouve falar sobre isso. Sobre se render. E a lição aqui é, sem questionamento, sem porquê. Ele me diz assim, ó, pai, por que o senhor está me levando lá? Por que o senhor está me amarrando? Por que o senhor está me colocando no altar? Eu não tenho culpa disso. Não. Ele também vive a promessa. E eu preciso falar isso. Para alguns pais, para algumas pessoas que estão nessa live hoje, e talvez você está vivendo, você viveu uma promessa. Deus disse que seu filho ia ser uma bênção, que isso, aquilo mais. Como às vezes as pessoas olham e falam assim, como que pode isso? Gente, eu não vivo pelo aquilo que eu vejo, eu vivo pela fé. A Aleluia. fé é a convicção de fato daquilo que não se vê, mas eu espero. É a fé. Alguém que talvez na sua casa, que você esperou essa criança cresceu, você olhou, ai que bênção. E na verdade agora, essa pessoa dizendo, eu não vou viver o chamado que você tem, o propósito, porque não é porque eu sou filha de pastor que eu vou ser pastor, não é porque eu sou filha de levita que eu vou ser levita, não é porque eu sou filho de crente que eu vou ser crente, não é porque eu sou filho de alguém que tem fé que eu vou ter fé. Deus está dizendo, peraí, calma, tá tudo no altar, Aleluia. gente, aleluia, deixa tudo no altar, deixa tudo no altar. E eu termino dizendo assim, ó, Hebreus 11 diz assim, pela fé, Abraão partiu sem saber para onde ia. Pela fé,
Sara vive a promessa de ser mãe ainda avançada de idade. Pela É fé, verdade. pela fé, foi posto à prova sobre o seu filho e ele não temeu. Por quê? Porque ele estava disposto a colocar tudo no altar. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia. É, Deus. Eu encerro isso. Eu encerro dizendo isso aqui, ó. Gente, vamos pôr tudo no altar. Vamos se render ao altar. Vamos se render ao altar. Nós precisamos. Há um louvor da nossa arte, pastor Rogério. Eu não sei se o senhor conhece, que é o 577, que ele diz assim, ó. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Olha isso aqui. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Aleluia. Quando tudo perante o Senhor estiver. Tudo, gente, tudo. Você já se rendeu. O que é seu também está no altar automaticamente. Calma. Deus não perdeu o controle. Olha só. Aleluia. E todo o seu ser. Olha que lindo isso aqui. Olha que lindo. Ele controlar. Então quer dizer que está no altar, está sob o controle. Então, para Deus controlar tudo, nós precisamos se render ao altar. Olha que lindo isso aqui. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Meu Deus. Aleluia. Gente, tem gente que está dizendo assim, Marcelo, eu já coloquei. Não é você colocar e quando você vê o perigo, você tirar. Sabe o que Abraão fez? Ele estava disposto a deixar no altar o que mais ele amava. Gente, às vezes nos dói, mas é necessário. Tudo que é seu, primeiramente, foi gerado no coração de Deus. Deus não perde nada. Não perde nada. E, Marcelo, eu já perdi. Não. Deus está dizendo, deixa no altar. E todo o seu ser, ele vai controlar. Só então você vai ver que o Senhor tem poder quando tudo você deixar no altar. Vamos colocar tudo no altar. Pastor Rogério, Deus abençoe o senhor. Deus te abençoe. Pra você deixar eu profetizar na vida do seu povo, viu? Pra você deixar eu profetizar na vida desse povo aquilo que Deus colocou no meu coração, que é a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe cada vez mais e mais a sua vida. Cada vez mais e mais. E antes de eu entregar essa... Eu vou continuar até o fim, não vou sair não, tá? Aí o senhor desliga, mas eu continuo aqui, tá bom? Que é gostoso ficar com o senhor, eu gostei! Povo abençoado! Povo abençoado! A gente fazer uma oração. Eu queria junto com o senhor, como o senhor é o anjo da igreja, o senhor é um sacerdote de Deus, né? Tem todo um céu movido assim ao favor do Senhor, porque o Senhor foi chamado para uma obra muito grande. E eu acho muito lindo isso, viu? Muito lindo o trabalho que o Senhor tem feito para que o Senhor continue trabalhando na vida das pessoas. E aí, eu, como o Senhor, um sacerdote, todas as pessoas que entraram nessa live, pessoas que pediram oração, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão muito desesperadas, né? Estão muito desesperadas, desorientadas, sem saber o que fazer. Mas a gente sabe que a palavra, ela se cumpre. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar. E eu gostaria de pedir isso ao Senhor nessa noite, para que nós orássemos por todos nessa live. Muita gente pediu oração, muita gente falou para mim, Célia, lembra lá na hora, mas é muita gente, pastor, eu não consigo lembrar. Muita gente pedindo oração. E a gente vai orar. E eu ia pedir isso ao Senhor, para que o Senhor coloque... na verdade, uma oração, abençoar esse povo, até o povo que não faz parte, né, da igreja
na verdade, eu, Madureira, o senhor de outro ministério, mas todos que estão nessa live, que elas possam ser alcançadas pela essa oração, né? A oração, vamos colocar a oração da fé, né? Oração da fé. E a gente sabe que Deus, ele é poderoso e fiel para fazer muito mais do que nós pensamos ou que nós vimos. Nosso Deus, ele é poderoso. Então, todos vocês que estão na live serão alcançados por essa oração. Se vocês puderem, aí onde vocês estiverem, fechar os olhos, né? Dobrar os joelhos. Se não puderem, pode ficar aí mesmo sentadinho, mas nós vamos receber uma oração. Eu gostaria que o senhor fizesse essa oração para a gente. A oração da fé. A oração que cura, a oração que quebranta, a oração que sara a alma, a oração que a gente faz a gente refletir, que a gente precisa se render, voltar ao altar, de verdade, sem questionamento, sem os porquê, mas rendida, né? Que nós possamos estar. Amém. Vamos lá então. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, coloca o Senhor. A cada um, Senhor, que está presente, Pai, a todas as famílias, Senhor, aqui presentes. Senhor, que a tua glória e teu poder, Senhor, venha de uma maneira tremenda e poderosa, quebrando, papai, todos os grilhões, entrando, Senhor, de uma maneira especial, papai, Senhor. que possamos colocar Senhor, como assim foi os lares que estão sendo papai, pressionados. tudo no altar, Pai, mas mais ciente de tudo, Sara, Senhor. que nada nós temos, Sara, Deus, que tudo te casamento. pertence. Sara, Senhor, esse povo. Senhor, a nossa roupa, nossos filhos, Senhor, Meu Pai, nossos meu Pai. bens. Senhor, está sendo tudo Nossa, emprestado, papai. Porque tudo é teu. Coração da fé. A terra e toda a Meu Deus. plenitude te pertence. Aleluia. Deus, humildemente Meu nos Deus. colocamos diante da tua face, papai. Aleluia. Nos rendemos, Senhor, a ti, Senhor, e pedindo a ti, papai, a tua clemência, pedindo a tua misericórdia. Que tu venha, Senhor, sarar, papai, a nossa terra. Que tu venha sarar, Senhor, esse povo, papai, que muitas vezes tem chorado. Esse povo que muitas vezes tem te clamado, papai. Meu Deus, Senhor, meu Deus. que a tua providência, como o Senhor providenciou o cordeiro. Em nome de Jesus, Providencia, Pai. Senhor, a bênção. Eles precisam da sua Providencia a cura. Aranai, saravá, saranai, ele. Aleluia. Alcança, Aranai, sereno aflito de coração. Meu Deus. Alcança, meu Deus e meu Pai. Saranai, aravá, saranai, ele. Em nome de Senhor, Jesus. esses que estão desanimados, papai, que estão Pai, fracos, fortalece, papai. fortalece Porque o teu tu és povo, o nosso Deus, Deus de Em Abraão, nome de Deus de Jesus. Jacó, Deus, Deus de em Isaac, nome de Jesus. Deus poderoso sobre Senhor, toda a terra. todos nessa Papai, em noite, nome de todos Jesus, eles. Senhor. Entra, Senhor, papai, essas com a tua famílias, glória, teus Senhor. filhos. Entra com Faz a cura, transformação, papai. a cura, Entra, milagre, a Senhor, com a tua libertação. benevolência, porque Senhor, tu és está sendo decepcionante, misericordioso, faz papai. milagre, Senhor, em nome restaura. de Jesus, está Cura, tudo sob Deus. teu controle, está Cura, sob Senhor Deus, tuas porque o Senhor mãos. conhece. Meu Pai, meu Arranca Deus, toda entra, dúvida. papai, de uma maneira poderosa, de uma Meu maneira Deus. tão grande, Senhor, Desperta. sublime. Desperta, Ramanta, Senhor, papai. aqueles Deus que Colocamos, estão olhando papai, para essa mim, não estão cidade, a cidade entendendo de Carujá, a cidade que de o Santa Senhor quer que Isabel, nós o voltemos ao estado de altar, São Pai. Paulo, Em Senhor, o nome Brasil, essa nação diante do de teu Jesus. pé. Em Senhor, nome de Anai, a terra e os Pai. cabelos dos seus pés, papai. Senhor, Aleluia. em nome de Jesus, Senhor. O Senhor Aleluia. se estende como uma cortina diante da tua face. Meu Deus, tu és Aleluia. grandioso, tu és poderoso. Nada, papai, fica oculto aos olhos. Meu Deus. Então desce, papai, com o teu Oh, poder, papai, com a Espírito tua de glória. Deus, Espírito de Deus. Aleluia. Esse povo tem misericórdia, Senhor, de nós, papai. Meu Pai. Entra com a tua benevolência sobre cada família, papai. Sobre cada irmão, Em teu sobre cada nome, irmã. Deus. Para o Em teu louvor nome. da tua própria glória. Quebra os Glorifica grilhões, o teu quebra, nome, papai, Deus. toda maldição. Glorifica Entra, o Senhor, teu como um nome. Deus Salvador e poderoso. Em Glorifica o nome teu de nome, Jesus, Pai. Senhor. Para o louvor da tua glória, papai. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus. Amém.
Eu creio que Deus alcançou a cada lar, alcançou a cada vida Glória a para a glória. Deus. Eu creio. Eu creio que vai haver testemunho de vitória, vai haver testemunho de Amém. bênção. Deus vai Glória, eu enxugar as creio. lágrimas, Deus vai descer Eu com grande creio. misericórdia Eu creio. sobre cada vida Eu em creio. nome de Jesus. Para a glória de Deus, eu Amém. creio que Deus está Glória a fazendo Deus. algo tremendo. Não é simplesmente uma live, não é simplesmente, vamos dizer assim, que foi Aleluia. um propósito, não foi um Verdade. Eu propósito creio. de Deus que nós Eu estarmos creio. juntos hoje. Eu creio. Foi um propósito do Senhor, Anai Sarai, para que a glória de Deus se estabeleça Aleluia. e muitas pessoas sejam curadas e saradas. Às vezes, tem muitas pessoas que estão clamando, olha, sobre coronavírus, mas Deus está dizendo que muitos precisam ser curados da alma, Aranai. Muitos precisam ser curados do espírito. Verdade. Estão enfermos, estão abatidos. Deus está curando muita alma, Deus está curando muita alma, Aranai Aleluia. Sarai. Aleluia. Sentimentos contorcidos, sentimentos Aleluia. distorcidos, Deus está entrando, trazendo Eu solução, mudando história na Eu Naisai, creio. para a glória do Senhor, porque Aleluia. Ele é fiel, Ele é Eu creio. Eu bendito. creio. Aleluia. Eu Eu creio que creio, Pai. grandes Eu creio. coisas vão acontecer, aleluia, para a glória do Aleluia. Senhor. Eu Em creio. nome de Eu creio. Jesus, eu creio que muitas pessoas estão sendo alcançadas, viu, missionário? Eu creio que a tua Amém. Eu palavra creio. foi muitos corações nesta noite. E grandes coisas Deus vai fazer. Porque o nosso Deus é Deus de grandes coisas. Deus é É Deus de verdade. grandes É verdade. mudanças que Verdade. Deus está fazendo em nome de Jesus. Amém? Verdade. Amém. Que Deus Gente, vocês, abençoe. ó, vocês que assistiu toda essa live, essa pregação, guarda isso como uma semente para você, tá bom? Guarda, guarda, que eu falo que a palavra ela precisa ser guardada e praticada. Então guarda bem guardado tudo que você ouviu aqui, a oração, a ministração da palavra, o estudo do Pastor Rogério. Deus possa abençoar a vida de todos vocês, todos. Pastor Rogério, manda um abraço para a pastora Helena. Ela não tá aí não, né? Amém. Cadê ela? Cadê ela? Aparece aí, aparece aí. Vou falar pra você aparecer. É aqui. Amém. Eu quero ver ela. Cadê? Cadê? Parece a esposa do pastor Rogério, a pastora. Cadê ela? Quero ver ela. Pai do Senhor, Que linda! acaba sorrindo para você. Pai do Senhor, tudo bem? Amém, minha linda. Tudo bem. Obrigada. Deus abençoe. Olha, Marilene. Sua mãe também tá aí? Tá todo mundo aqui. Ah, a missionária também tá aí. Que bem. Ai, gente. Vocês são lindos. Ai, rapaz, minha gata. Eita, mulher de fé. Essa mulher tem fé. Ela tá viva por causa da fé. Eita, mulher abençoada. Linda. Um abraço, bem? Deus abençoe. Outro, gente. Vocês são uma bênção. Gente, Deus abençoe. Vocês são uma bênção. Obrigada. Pastor Rogério e pastor Helena, obrigada por ter deixado eu entrar aí, tá bom? Eu ser honrada, viu? Uma honra pra mim. Vocês são uma bênção. Deus abençoe vocês de verdade. Não dá vontade de sair, não. Dá vontade de ficar aqui até amanhã. Dá vontade de fazer vigília. Glória. Missionário, Ai, que pô. Amém. a tua vida, teu ministério, em nome Amém. de Jesus. Amém. Cada um tem uma placa, uma denominação, mas nós sabemos que todos somos de Jesus, né? Oh, glória. Isso mesmo, isso mesmo. Estamos sobre o mesmo caminho, o mesmo alvo. Estamos lutando pro mesmo alvo. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Vocês desligam ou eu desligo? Vocês que mandam. Nós dois juntos. Pode ligar e você pessoal e já. O povo tá mandando um beijo pra pastora. A Lourdes tá mandando um beijo pra pastora dela, pastora Helena. A Lourdes tá mandando um beijo, pastora. Eita, glória. Amém. Que Deus abençoe.
Vamos marcar para estar junto outra vez, outros dias aí. Tá bom, Deus abençoe, gente. Amém. Fica na paz. Valeu.